Olá, você sabe qual é o chamado de Deus para você? Você tem um chamado de Deus? Você é uma vocacionada? Você sabe, você se sente vocacionada? É sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Nós vamos estar falando sobre como discernir o chamado de Deus, a vocação de Deus. E para isso, a gente vai estar lendo em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai dizer assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O propósito desse breve vídeo hoje é trazer uma compreensão de que é necessário discernir o chamado ministerial, se ele é genuíno ou se ele não é genuíno, se ele está baseado em princípios bíblicos ou se ele está baseado simplesmente na vontade do homem. Isso é algo que nós precisamos analisar à luz da palavra de Deus. Eu convido você a trilhar comigo esse caminho para que nós possamos pensar um pouco a palavra de Deus. O chamado ministerial, ele não é baseado em mérito. Não é porque o homem tem boas obras, ele é muito apto intelectualmente, ele é muito forte, ele é muito preparado, ele tem muito dinheiro, que ele é vocacionado para cumprir um propósito ministerial. Aliás, isso nada tem a ver realmente com o propósito de Deus. Deus pode se usar de habilidades, Deus pode se usar de Deus pode se utilizar de habilidades que o homem tenha, mas vamos falar a verdade, o homem não tem nada de bom se não receber de Deus, não receber dos céus. É assim que nós cremos, segundo a palavra de Deus. Portanto, o chamado, a vocação, o ministério não é algo que possa ou que deva. Aliás, isso nada tem a ver realmente com o propósito de Deus. Deus pode se usar, pode se utilizar de habilidades que o homem tenha, mas vamos falar a verdade. O homem não tem nada de bom se não receber de Deus, não receber dos céus. É assim que nós cremos, segundo a palavra de Deus. Portanto, o chamado, a vocação, o ministério não é algo que possa ou que deva, né, ser induzido por conta de mérito pessoal. Um exemplo de chamado que não foi por mérito e que olhava para si mesmo como alguém que era incapaz de cumprir esse chamado era Jeremias. Eu vou estar lendo aqui para a gente refletir sobre isso, alguns trechos. Jeremias de 1, capítulo 1, do 4 até o 10, diz: Antes de formá-lo no ventre da sua mãe eu o conheci, e antes de você sair do ventre da sua mãe eu o separei, destinando-o a ser um profeta das nações. Esse é um exemplo de que uma pessoa verdadeiramente vocacionada, ela já está sendo preparada antes mesmo de ser formada no ventre da sua mãe. Como disse o Senhor para Jeremias, né, que ele já o conhecia antes mesmo que ele estivesse formado no ventre. Então, a soberania de Deus está totalmente ligada ao propósito, à vocação e ao chamado. E o Senhor ainda disse: Não tenha medo deles, pois eu estarei com você a fim de livrá-lo. Então, mostra que o Senhor, ele dá capacidade para o chamado. O Senhor dá estrutura necessária para que o verdadeiro vocacionado, ele persevere até o fim diante de qualquer adversidade que lhe aconteça. Ele não consegue rejeitar o seu chamado. Ele não consegue fugir daquilo que o Senhor tem para ele. Ele sabe que o que está o direcionando está sobre ele, está acima dele, é mais forte do que ele. E ele não resiste ao som do seu direcionamento, do seu chamado. É algo totalmente livre de mérito.
livre de capacidades humanas. E ainda diz assim: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então, independe daquilo que se sabe fazer, independe daquilo que se aprendeu a fazer, independe daquilo que se acha que não se sabe ou que não se pode fazer, independente das comparações que se façam em relação às outras pessoas, aos outros chamados, às outras vocações, ou às pessoas que o rejeitam, ou às pessoas que o aplaudem muito também. Isso não tem a ver com as pessoas, e isso não tem a ver consigo mesmo, mas tem a ver com uma vocação, a ver com algo totalmente espiritual. É uma vocação que vem de formação, de preparação desde sempre, desde o princípio. É isso que nos mostra essa passagem de Jeremias. Esse foi chamado de Jeremias. Deus me chamou desde a origem, desde o ventre, antes que ele estivesse formado. Deus já o conhecia e já estava preparando a sua caminhada, trajetória espiritual ou vocacional. E nós precisamos estar dispostos a aceitarmos o lugar que Deus quer que nós estejamos. E nós precisamos entender que Deus tem um lugar para cada um e não se trata de privilégios, um lugar mais privilegiado ou menos privilegiado. O Senhor tem uma voz que quer utilizar através de você, a sua voz. Mas você tem um alcance, você tem os instrumentos e as ferramentas certas para o ambiente que ele quer usar você. E talvez, quando a gente fala em ambiente, alguns podem pensar em lugares muito lindos, pomposos, ricos, mas nós precisamos entender que há lugares, muitos lugares de dores, de angústias, lugares de solidão, e são esses lugares. Não que os lugares altos o céu não está, não é isso que eu estou falando. Mas aqueles que são vocacionados, eles conseguem andar nos lugares onde Deus o colocar. Isso não quer dizer que um é melhor e o outro é pior. Mas ele caminha na sua vocação conforme a unção que foi liberada para o seu ministério. Alguns terão uma graça do Senhor para estar em lugares de riquezas, de luxo, de brilho, de alegria, de muitas pessoas. E outros terão uma graça maravilhosa para estar em lugares de dor, em lugares de aflição, em lugares de morte. E o que é importante pensar é que o Senhor é que dá a ferramenta, o preparo, e Ele calça os nossos pés para os lugares que nós devemos pisar nesse caminho de vocação. Ele prepara os nossos pés, a preparação, o calçado do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida. Então nós precisamos saber qual lugar que o Senhor nos chamou, qual lugar que Ele quer que nós venhamos alcançar. E mesmo que seja difícil, não é fácil, por exemplo, estar gravando um vídeo. Não é fácil, para alguns é muito fácil, para mim não é fácil. Mas a gente sabe que a gente precisa alcançar quem Deus quer que seja alcançado e não quem a gente quer. E não a gente vai guardar para nós aquilo que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos aprender a nos colocar nesse lugar que Deus quer que nós estejamos.
no lugar onde ele vai ser revelado, e não nós, mas ele vai ser revelado através de nós. O texto bíblico para isso a gente vai encontrar em 1 Coríntios 12, versículo 18, que diz assim: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, imagine que você faça parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E quando você olha para o seu corpo, você vê ali, ó, a mão, os dedos. E quando você olha para você, você vê tantos membros diferentes, os dedos, as unhas, cabelo, nariz. Tudo é tão importante. Mas alguns a gente quase nem olha. Por exemplo, ninguém fica parando para ficar olhando a sola do pé. Você consegue olhar atrás da orelha? Ninguém fica olhando atrás da orelha. É um lugar que a gente quase não enxerga. A gente quase não enxerga, não, né? A gente não enxerga. Então, você imagina o corpo de Cristo. Ele faz uma comparação de um corpo. E ele coloca os membros, nós somos membros desse corpo. Ele nos coloca cada um no lugar que ele quer. Para a glória dele, para a manifestação da glória dele. Vamos continuar. O chamado de Deus, ele depende da soberania de Deus, como nós lemos em Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno. Isso fala de soberania de Deus. Isso fala de movimentos insondáveis a nós. A gente não consegue sondar, a gente não consegue entrar nesse ambiente de antes. A gente não consegue lembrar nem da nossa infância direito, no ventre, muito mais antes. A gente não sabe. Sabemos como fomos feitos, mas como? É maravilhoso demais para nós. E antes mesmo, o Senhor já sabia. A soberania de Deus estava em ação. E Deus revela isso através da vida de Jeremias. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E quando a gente vai analisar o texto, tem duas palavras no hebraico. Uma é iada e outra, não sei se a minha pronúncia está bem correta, mas iastar. Espero que sim, né? Mas no hebraico, iastar está relacionado a formar. Iada está relacionado à presciência de Deus e seu propósito soberano. E esse formar de Asta está falando como uma formação de modelagem, sabe? Como estivesse sendo moldado, é associado a moldar, assim como estivesse sendo moldado por um oleiro. Isso é algo muito tremendo. Isso é a soberania de Deus. Você imagina que Ele já nos conhece antes do ventre. Ele mesmo, Ele molda cada detalhe e prepara, sabendo e dos seus propósitos. Isso é muito complexo, né? Muito profundo. Então nós precisamos entender que Deus, ele nos conhece antes do nosso nascimento. E ele tem propósitos para cada um de nós. Tem propósitos. Nós podemos trilhar esses propósitos genuinamente, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Enquanto muitas pessoas estão desvirtuando a beleza
dessa soberania, dessa graça, desse amor. Nós precisamos falar sobre isso para a gente voltar para isso. Porque a gente está vivendo um tempo de avançar, mas avançar no sentido paradoxal. A gente precisa sair do ponto de comodismo para um retorno para aquele lugar de busca em Deus, para realmente viver o genuíno de Deus, assim como no primeiro amor, assim como já foi algum dia, talvez, ou se ainda não foi, a gente precisa entrar nesse lugar onde Ele vai preencher a nossa vida, os nossos lábios de boas sementes, a nossa mente de bons pensamentos, para que nós possamos participar do tempo, do propósito, daquilo que Ele tem para essa geração, esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Ser um vocacionado é aceitar entrar nesse lugar. Você está disposto a estar nesse lugar? A buscar entender aquilo que Deus ele está fazendo nesse tempo, nos dias de hoje. Hoje, exatamente, são 8/1 de 2025. Você está pronto para se colocar no lugar de onde Deus me quer? É o que eu vou querer? Então, reflita comigo, vamos continuar. Tem um detalhe. Às vezes, o que o Senhor quer não se alinha com as nossas expectativas. Não se alinha com os nossos desejos, não se alinha com as nossas ambições. E se assim for, ainda será esse o lugar que eu vou querer estar? Isso é uma boa análise para descobrir se a nossa vocação está em Deus, de fato. O chamado não é um caminho para a honra pessoal. O chamado não deve ser visto como um lugar de ascensão, um lugar de status, mas sim um lugar de renúncia e de serviço. Um lugar onde verdadeiramente o que vai aparecer é aquilo que vem do Espírito de Deus para nós e flui através de nós. Esse lugar é um lugar de serviço, não é um lugar de status, de altivez, de orgulho, mas é um lugar de quebrantamento, um lugar onde muitas vezes haverá humilhações, muitas vezes haverá desrespeito e muitas vezes haverá até desonra pessoal e não honra pessoal. Porque aquilo que Deus dá para você, aquilo que Ele dá para quem serve a Ele, quem não serve não tem. Quem não o conhece ainda não entende. É loucura para ele. É loucura para ela. Então isso pode provocar atritos. Às vezes atritos onde você, ainda que você queira se exaltar, você vai precisar diminuir, você vai precisar descer para que ele cresça. Você vai precisar se humilhar para que ele realmente apareça, para que a luz do Senhor, a postura dele realmente apareça para essa geração. Nós precisamos avaliar se nós estamos servindo a Deus ou se estamos servindo a nós mesmos. Porque quando nós esperamos reconhecimento, honra, respeito, e isso aqui eu não estou dizendo que as pessoas não devem honrar uns aos outros, sim. Dentro da comunidade de fé, devemos honrar uns aos outros, sim. Mas não devemos estar esperando honra. E devemos fazer a diferenciação entre honra e bajulação. Porque o Senhor não espera que nós sejamos pessoas que desejem estar num lugar
onde sejamos considerados superiores, melhores, mas o Senhor espera que sejamos referência para que as pessoas, quando olhem para nós, venham desejar buscar a Ele, venham desejar encontrar a Ele, conhecer a Ele. Esse é um vocacionado, essa é uma vocacionada. O chamado verdadeiro é revelado na renúncia, na perseverança e no serviço sacrificial, muitas vezes. De você abrir mão daquilo que você poderia ter. Você abrir mão para que ele cresça. O chamado de Deus é revelado por ele mesmo revela o seu chamado. Como a gente lê em Jeremias 1, ele mesmo revelou, ele falou, ele preparou. E a paz de Deus confirma esse chamado. Filipenses 4,7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nada que não traga paz, nada que paz interior, entenda. Porque às vezes o ambiente é triste, o ambiente é de conflito, o ambiente é tenebroso, mas aqui dentro do coração há uma paz que excede todo entendimento. Essa é a paz de Deus. Ela confirma se aquilo que você está vivendo, experimentando e realizando realmente é genuíno. A palavra de Deus traz luz para você e você sabe que você está cumprindo o seu propósito. Outro ponto importante para a gente falar: Deus equipa aqueles que Ele chama. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que concede a todos. Então, o próprio Deus, a gente já falou isso aqui no começo, ele equipa, ele dá a ferramenta certa. Isso você vai encontrar lá em 1 Coríntios 12, do 4 até o 6. E para a gente finalizar, eu queria perguntar para você: por que você está buscando o ministério? Para pensar um pouquinho. O nome desse canal é Pensando a Palavra. Você está buscando o ministério? Se você está se enquadrando nessa pergunta, pergunte a si mesmo: por que você está buscando o ministério? Você tem paz em Deus? Quando você pensa sobre o seu chamado, você sente paz em Deus? E os seus dons? Você está usando os seus dons para servir as pessoas? As ferramentas que ele já te deu desde o começo do seu chamado, você está utilizando elas para servir as pessoas? O que você está fazendo com seus dons? O que você está fazendo com seus dons? Então, para a gente terminar, a gente vai falar. O que a gente falou aqui? Nós falamos que o chamado primeiro vem de Deus. Não é fruto de mérito. Só recapitulando, que é importante. Deus é soberano, a soberania de Deus está presente nesse chamado. O chamado não é para honra pessoal. Quinto ponto, nós falamos como discernir o chamado, você sente paz. Então eu quero convidar você num desafio: ore pedindo a Deus para que Ele te dê discernimento espiritual, para que você se coloque disponível para obedecê-lo. Não para que Ele te coloque onde você quer ser colocado, mas para que você venha se enquadrar, para que nós venhamos nos enquadrar no propósito que Deus tem com a gente. Que nós venhamos realizar e frutificar naquilo que Ele tem para as nossas vidas nesse tempo, independente do sacrifício, independente da dificuldade.
independente da rejeição, independente das portas fechadas. Que você possa se colocar nesse lugar. Então, eu queria convidar você para nós fazermos uma breve oração. E antes de orarmos, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Então, a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso. Te pedimos que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, trazer o discernimento aos nossos corações para esse tempo, para que nós possamos frutificar, Senhor, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que todas as limitações, que todas as barreiras, que todas as comparações, que todos os sentimentos, Senhor, que tentam nos paralisar, que tentam, Senhor, tirar o foco, Senhor, daquilo que é importante, que é principal, que é essencial. Ó Deus, que todas essas barreiras, que todos esses empecilhos, que eles estejam caindo por terra. Nós levamos a Ti, Senhor, nesse momento de oração, diante da Tua cruz, e te pedimos a cobertura do Teu sangue. E em nome de Jesus, Pai, que todas as pessoas que sejam alcançadas por essa palavra sejam liberadas, Pai, no seu coração, na sua vida emocional, para realizar aquilo que verdadeiramente o Senhor tem preparado para cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até o final. Se você ainda não segue esse canal, convido você a seguir e que você esteja intercedendo, que nós vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus para que nós possamos estar pensando na palavra. Amém? Até a próxima.